Olá, bem-vindos e bem-vindas à quinta sessão do grupo de estudo do livro A Emergência das Sociedades de Comuns. Hoje vou começar sozinho, não sei se vai se juntar mais pessoas, mas vamos começar, vamos começar com a gravação, com a sessão. Há algo que veio da. Nós estamos na página 52, para quem se quer referenciar, estamos mesmo no final da página 52, onde começa a João Semedo, termina em 2019. E antes de iniciar a leitura, ou continuar a leitura, gostava de trazer aqui algumas notas da sessão anterior. E uma das notas refere-se ao momento em que, no Cowork Lisboa, o Nuno Morgadinho, da WG Labs, me convida para, para facilitar um diálogo lá com a comunidade do WordPress em Portugal, e eu digo que sim. Eu digo que sim, com medo, não tinha experiência naquele tipo de trabalho. Então, quero trazer isto para cima da mesa porque é um daqueles convites que o universo traz e que me aconteceu muitas vezes ao longo da minha vida e continua a acontecer, que eu hoje sei lhe dar estrutura e faz parte, na linguagem do Possibility Management, faz parte do corpo arquétipo e de umas estruturas, de uma força arquétipica que está a funcionar, do que nós podemos chamar vulgas sincronicidades, e que que vai estar a escrever um livro que se chama No Caminho do Colibri, que tem muito a ver com como as sincronicidades moldaram a vida dele. Então, esse é um dos pontos, estes convites que o universo traz, que o todo traz, e que eu digo que sim, e que disse que sim é esse, e a porta que abriu ao mundo do diálogo, da governação dialógica, das estruturas colaborativas. Portanto, é com esse convite que se abre. Isso aconteceu várias vezes ao longo da minha vida. Acaba por ser o convite que o meu pai, que os meus pais trazem para nós mudarmos de casa, em que isso mostra. Quando em Setúbal, eu estou em Setúbal, e, e a procura de escola faz com que eu encontre uma escola onde a única possibilidade que havia era ir para a informática, portanto há um convite claro do universo nesse caminho, e depois isso continua a acontecer várias vezes ao longo da vida, e com uma estrutura própria, não é? Alguém, num determinado momento, chega e faz aquele convite e traz aquela possibilidade, e eu, ao dizer que sim, descubro qualquer coisa nova que não estava aqui. A última vez que isso aconteceu foi há muito poucas semanas, e foi na pessoa do Gabriel. O Gabriel convida-me, está a editar um livro, e por falta de tempo dele, convida-me para fazer a revisão técnica desse livro, trabalho que eu nunca tinha feito, e disse que sim, aceitei, da mesma forma que aceitei quando fui lá com o Nuno Morgadinho, e descobri um contexto novo. Adorei fazer aquele trabalho da revisão técnica, adorei a leitura do livro e de poder colaborar com a Bamboal. Foi assim, uau, veio assim uma quantidade de coisas, e há um mundo que se abriu, que eu não sei para onde é que vai, o que é que vai acontecer a partir daqui, mas de facto há novas possibilidades que eu não tinha, que estão em cima da mesa com este convite que o Gabriel traz e com o meu sim. Portanto, isto continua a acontecer na vida e eu continuo a me entregar a elas. Então, essa é a primeira nota. E deixo aqui uma primeira pergunta para se conseguem identificar na vossa vida momentos claros destes, onde há um convite da vida para fazerem qualquer coisa para o qual vocês não estão preparados, e ao dizerem que sim, abrirem-se portas novas, ganharem-se competências novas, portanto, ser claramente uma linha de vida que se inicia, que se abre a partir daí. Então, essa é a primeira história e a primeira pergunta que lanço. Podem, se quiser, parar a gravação aqui, tomar algumas notas, pegar algumas notas, refletir um pouco, continuar. Se tiverem com pessoas ao pé, ou poderem depois partilhar com outras pessoas, ou se entenderem, me escreverem um e-mail ou um signal, com a vossa partilha, com o que ficou vivo com esta pergunta. A segunda vem na sequência desta última parte que foi lida. O parágrafo anterior, já na página 52, diz: em 2015 o Claudiel liga-me e diz que fez um Expand the Box Possibility Manager com o Clinton Callahan em Maiorca, e que eu tinha que ir fazer.
E a minha resposta foi imediata, praticamente, ao convite do Claudian, foi um sim. Um, e isto aconteceu também muitas vezes na minha vida. E também agora sei perceber de onde é que isso vem. Vem do meu corpo arquétipo, e é um sim arquétipo, eu não sei explicar, não é? A minha mente não sabe explicar, não sabe tecer razões, mas há imediatamente dentro de mim uma sinalização a dizer sim, é para fazer, e é um sim claro. E quando houve este telefonema do Claudian, houve essa resposta a isto. Tantas vezes aconteceu isto dentro de mim e continua a acontecer, de haver estes sims a propostas de pessoas, não só no sentido de desenvolver novas competências, mas no sentido de haver uma clareza do caminho a seguir. Portanto, aquilo que eu te estou a distinguir entre o convite do Nuno Morgaminho Dente são duas sincronicidades, em primeiro lugar, e portanto elas estão aqui, e eu estou a distinguir as duas no sentido em que uma é eu entrar no mundo experimental de algo que eu não conheço, e portanto que vai-me abrir uma porta e eu vou aprender coisas novas e por aí fora, e a outra eu já sei para onde vou, num determinado sentido, sei que aquilo é uma proposta de desenvolvimento humano, sei que o que é que está ligado, mas não sei é que vou. Portanto, é uma abertura de espaço novo e, e que me vai transformar de uma maneira que eu não sei ainda como é. Não é só o ganhar de um skill novo e depois eu, a partir do exercício desse skill, a redefinir quem eu sou, é intencionalmente eu vou entrar num processo de transformação, intencionalmente eu vou entrar numa constituição de uma nova equipa, de uma relação com uma pessoa, de uma viagem, portanto, há um sim para uma aventura, chamemos assim. Um, e esse sim traz novas respostas e traz novas perplexidades e abre universos completamente novos, espaços completamente novos que até então estavam fechados para mim. Este convite que vem a partir de 2015 com o Claudia foi muito importante na minha vida, mudou. O Possibility Management é a minha prática de desenvolvimento humano ao presente e mudou de facto a percepção e a forma como eu vejo o mundo e me situo no mundo, e é depois da teoria integral, depois da teoria U, é a terceira grande prática que entra na minha vida e que informa a construção deste livro. Viremos mais à frente que entrará a quarta prática, desenvolvimento regenerativo, é neste momento e é desta maneira que ela entra e que vem o sim. Então, uma nova pergunta aqui é se tem presente na vossa vida os momentos onde isto aconteceu, se querem refletir um pouco, parar, tomar algumas notas sobre esta pergunta, porque de facto são momentos-chave, na minha foram momentos-chave que moldaram este passo. E a Sara dizia no último study group que ela tinha a sensação que havia assim uma mão que a ia empurrando, que a ia cuidando, não é? Que o Vasco está a chamar isso no caminho do colibri em relação a ele, e que no meu caso eu chamo na linguagem do Possibility Management os ecos, os Heart Coincident Control Office. Portanto, são as sincronicidades e é as minhas sincronicidades que foram moldando estes passos e esta caminhada. Então, um convite seria vocês identificarem as vossas. Este é um tema de facto tão importante nesta transição entre o paradigma ego para o paradigma eco, que há um livro muito bonito do Zarvosky, que também é citado aqui no Joseph Zarvosky, uma das pessoas que esteve também na origem, nas genes da teoria U, que trabalhou muito liderança e mecânica da liderança. Ele tem um livro que se chama Synchronicity, The Inner Path to o caminho interior para a transformação, para a liderança, e que recomendo vivamente porque é o ilustrar de como as sincronicidades fazem parte, a partir de um determinado nível de consciência, fazem parte do desenvolvimento de cada um de nós, e como elas informam o, digamos que é a linguagem da fonte, não é? A linguagem da source, também um bonito livro dele, que se chama Source, é a linguagem da fonte. Esta é a forma como as sincronicidades se manifestam, é de alguma maneira a fonte,
este, esta source, este elemento divino, esta matriz divina, como chama o Greg Braden, eh, a dar-nos os sinais, a fazer os seus, a indicar o caminho, não é? Como a pista, como não sei se já aterraram na Madeira, mas para aterrar na Madeira os aviões têm que fazer um trajeto de alinhar com a pista e eles vão por aqui, fazem umas curvas e só depois é que alinham com a pista, tem a ver com a vertente, com os ventos e com todo aquilo que é, por isso torna ali tão desafiante. E então há um sistema de luzes que indica, que ajuda o avião a fazer, para além dos radares, para além daquelas coisas todas, há um sistema de luzes que ajuda a fazer isso. É como se fosse esse sistema de luzes que ajuda a alinhar com a vida, neste caso, usando a metáfora do avião, a pista aqui neste caso será a nossa vida, o nosso destino, aquilo que nós estamos cá a fazer e que para mim foi, que culmina neste momento com a escrita do livro. Então, queria introduzir estas notas, estas distinções, estas perguntas, por serem elementos determinantes. Eu procurei muito neste primeiro tomo trazer esses elementos, tornar visível esses elementos na minha caminhada, que eu estou a chamar o caminho de Orion, tornar claro os passos que eu dei, as sincronicidades e os sims e a natureza desses sims, e que me trouxeram aqui, que me puseram neste momento do tempo, nesta gravação, nesta conversa convosco. Então vou passar à leitura da página 52. A João Sem Medo termina em 2019. Na sua sequência nasce o Innovations for the Future, co-criado por algumas das pessoas que tinham dado vida ao João Sem Medo. Um movimento para juntar as pessoas que estão a co-criar e a explorar a evolução cultural e a experimentar nos limites da nossa cultura. Por um lado, junta as pessoas que passaram pelo João Sem Medo e começaram a co-criar projetos. Por outro, junta pessoas que por todo o país experimentam com uma sensação de que estão sozinhos, isolados. Mais de metade são casais que iniciaram estes projetos, empreendedorismo em casal. Isto é um tema que tenho encontrado muito recorrentemente, este sentido de isolamento nestas pessoas que estão no limite da cultura moderna, que, portanto, neste caso estão a criar as sociedades regenerativas ou a experimentar nessa direção, e tipicamente muitas dessas pessoas são casadas. Ainda hoje li um livro sobre a Faia Brava, que comemorou 25 anos, é a primeira área protegida privada portuguesa, e que comemorou 25 anos na zona do Coa, e é mais um dos projetos iniciados por um casal, a Ana e o António. Então há muito desta matriz neste espaço da cocriação das sociedades regenerativas em Portugal ser feito por este casal, e haver muito o sentido de isolamento, que estas pessoas estavam sozinhas e continuam sozinhas, e isso para mim já é uma falácia, não é verdade. Talvez na altura em que iniciaram pudesse ser, por serem tão poucos e estarem tão dispersos no país, mas hoje já não é uma verdade. Hoje já existe, felizmente, muitos de nós, muito espalhados, e eu dou indicadores disso aqui. Eu penso que em termos de construtores de mundo de jogos nós seremos à volta dos 5 mil, e pessoas envolvidas na cocriação destes mundos de jogos das diferentes formas seremos 20 mil. Então, gostava também de ter a percepção de como é que é para vocês, qual é a vossa percepção destes números, se eles têm alguma aderência à realidade ou não. Se me quiserem mandar mensagens sobre isso, ou comentários no vídeo, ou mandarem um signal sobre isso, é muito bem-vindo. Nos anos que se seguiram, muitas visitas, muitas jornadas de aprendizagem, learning journeys, no sentido da teoria, foram feitas. Estimo que são mais de 5 mil pessoas as que estão envolvidas nesta experimentação como construtores de mundo de jogos. Talvez sejam mais de 20 mil pessoas a trabalhar nestes projetos, que envolvem centros de retiros, ecoaldeias, produção de alimentos, floresta, gestão florestal, escolas ou projetos de reflorestação, centros de meditação, bem-estar, investigação, laboratórios sociais e muitos outros, em empresas, universidades, comunidades, territórios, um pouco por todo o país. No governo central, no governo municipal, cobre todas as áreas e todos os setores da sociedade portuguesa.
Promover a colaboração, a partilha de experiências, a colaboração e a cocriação foram os principais objetivos. Pelo meio, algumas experiências que não funcionaram, em desenvolvimento humano, o Urban Forest para a reinvenção das cidades, algumas participações em projetos de eco-aldeias como o Tenxi, a Universidade dos Valores ou o Pinho do Agora. E uma sabática de 123 dias, uma reclusão dedicada ao estudo, contemplação, meditação e vida familiar. Pelo caminho, o convite do Ivan, da Filipa e do Claudian para co-criar a Fundação Terra Agora, que se tornou uma realidade em janeiro de 2024. Então este termina aqui o ponto da cocriação do João Semedo, de tudo o que ele abre, do, do fechar e do que segue desse ponto de vista. Sendo que a João Semedo, como várias pessoas me disseram ao longo destes anos, é uma forma de estar na vida, ou foi uma forma de estar na vida que tocou o coração de muitas pessoas e, portanto, que hoje, mesmo ela não existindo como projeto, como cooperativa, ela está viva e a viver nas pessoas todas que passaram por lá e que estão a usar essas estruturas miméticas, as suas aprendizagens, as suas vivências, nos diferentes game worlds, nos diferentes mundos de jogos onde estão a participar. Covid. O Covid chega. Após os meses de confinamento, a Cristina e eu escolhemos nos divorciar. 27 anos de relação com 4 filhos. Foi um choque. Pensava que esta relação seria até morrer. Não me concebia divorciado. E ver-me como responsável pelo divórcio e, ao mesmo tempo, um homem de 49 anos, infantilizado, que pensava não conseguir viver sem uma mulher, com o medo de não conseguir segurar o espaço para os filhos, foi uma entrada no estado líquido. Eu vou precisar mais sobre esta distinção de estado líquido no tomo 2, capítulo 8.4, e aqui o que vos digo é que é um estado de transição, é um estado onde tudo aquilo que eu pensava que existia, ou algumas das coisas que eu pensava que não existia, de repente estão no chão, como esta ideia de que eu estava nesta relação e era para morrer nesta relação, que ela ia ser até a minha morte, e de repente eu entro em estado líquido, ainda não estou numa nova estrutura de ser, com outros mapas para navegar, com outras estruturas miméticas, mas já não estou no anterior. Então estou neste meio entre uma estrutura e outra. Então é este estado líquido. O estado líquido pode ter sentimentos como de resistência, de raiva, medo, tristeza, isolamento, agressividade, ou pode ter sentimentos como entusiasmo, excitação, euforia, de coisas desta natureza. E eu vivi um pouco o meu estado líquido com o divórcio, passou por várias fases. Foi um processo de luto no sentido global daquilo que significa um processo de luto. O final da João Semedo e o divórcio são os marcadores de um fim, de um novo fim, de uma era que termina na minha vida. Os anos seguintes são de estado líquido e experimentação. Eu reafirmar aqui de um ciclo que fecha e de uma porta que se vai abrir nova, onde hoje estou a viver, não é? Nós estamos nos anos, nos inícios dos anos 2020 e, e portanto há esta consolidação deste trabalho. Portanto, em vós, mais uma vez aqui a pergunta, em vós, há estes momentos de quebra e profundo quebra, e se quando é que eles se deram, o que é que aconteceu nas vossas vidas por isso? Sempre a Teresa partilhou, na, penso que na terceira sessão, que para ela o divórcio e a mudança para Évora foi um grande quebra, e foi assim, uns momentos nos 30 e tal anos dela, e que muda, refaz a sua vida. Portanto, é provável que muitos de nós tenhamos isto em comum. Portanto, quais são os vossos e o que é que esse fim, o que é que foi o fim, o que é que terminou aí, o que é que iniciou aí, o que é que foi o início de... Entre 2020 e 2024 há duas realidades que se sobrepõem. Uma que é a continuidade do caminho iniciado com a Darwin e a João Sem Medo, e que vai terminar em 2024 com a minha saída do Conselho de Administração da Fundação Terra Agora. Vou descrever esta realidade como parte deste ciclo onde estou. A outra realidade
É a caminhada que se vai iniciar com o convite da Joana Cruz em outubro de 2020 para um projeto de desenvolvimento urbano baseado em Possibility Management e que vou descrever no ponto seguinte a este, e não neste ponto, pelo Covid. Estes foram os 3 anos de estado líquido após a saída da relação com a Cristina. Da forma de quem eu era como adulto não iniciado para quem eu era, para quem eu era como explorador de sociedades regenerativas e para além. E é aqui que o padrão se quebra. E o que foi reprimido nas fases anteriores tem a possibilidade de vir ao de cima e de ser curado. Este estado líquido permite-me fazer cura de muitas coisas que não tinham sido curadas no meu passado e nas diferentes etapas. É um processo que iniciou em fases após a saída da Safira e que foi cuidado durante os anos de João Sem Medo, e é com o Possibility Management que ele se completa. Não há repressão, o envio para o submundo. Há o enfrentar do que aconteceu, ir ao submundo limpar o que há para limpar. Muda tudo. Atuar a partir de quem eu sou, um rei mago dos 3 mundos, que inspira com a sua alegria, rei, faz nascer o novo com o seu medo, a componente do mago, e navega com clareza no mundo dos valores, do submundo e dos poderes escondidos, e do mundo do meio e das suas limitações. Os 3 mundos. Nós vamos falar desta distinção no tomo 2. Nascimento e morte passam a ser fases na caminhada, pontos de evolução e transformação. O estado líquido é uma benção. Portanto, é aqui que começa a mudar as minhas estruturas miméticas. Portanto, de eu ver determinadas coisas como a morte e os nascimentos como uma chatice para ver como uma bênção, como um processo de transformação, como uma possibilidade de eu resgatar as minhas sombras, de ir para a minha cura, descobrir os meus poderes e depois manifestá-los no mundo. Neste período começou o mundo de jogo da Fundação Terra Agora, que visa criar um instrumento de propriedade que acabe com a ideia de que o ser humano pode ser dono da terra. A Fundação recebe terras e não volta a colocar estas terras no mercado, desenvolvendo, através de guardiões, projetos de regeneração a muito, muito longo prazo. Estamos a falar de 7 gerações ou mais, para criar legado para as próximas gerações. Durante 5 anos preparamos o projeto e seguimos todas as fases. Em janeiro de 2024 foi aprovado e eu servi como diretor executivo durante 1 ano para ajudar a formalizar a fundação e a criar as condições institucionais. É o fim de um ciclo, à semelhança dos outros. Ficam para trás pessoas, projetos, o novo inicia-se, com novas pessoas a chegar e novos projetos. O Gil Penha Lopes traz para Portugal o desenvolvimento regenerativo da Regénesis. O Bruno Dias foi a primeira pessoa a falar-me sobre a Regénesis e a aplicar o desenvolvimento regenerativo na João Sem Medo. O trabalho que fazíamos em conjunto no Possibility Management, eu e o Gil, e no Innovations for the Future, levou-me a fazer este treino e foi uma revelação. Pelas pontes e complementaridade que o Possibility Management e a Teoria U, pela inovação, pela frescura, o lugar, place está ao centro, a terra está ao centro, que magia! Com esta prática completou-se a minha caixa de ferramentas. Por agora, pelo menos até agora. Consolida-se a manifestação do novo, a vertente criador do mundo de jogos, e o apoiar outros a fazer isso. Dá-se o despertar e a expansão de consciência, e chegam as ferramentas para suportar a minha transformação e desenvolvimento. Chega à minha família e eu aprendo os ciclos de morrer, viver, morrer, e os lutos, a celebrar os inícios e os fins. Talvez esta seja a essência da regeneração. Realizo-me com os valores da primeira fase da minha vida. Lido com os problemas que se tornam visíveis na segunda fase e faço isso a partir de um nível de consciência. Dá-se a transformação para as sociedades de impacto, com a segunda metade da Darwin e com a João Sem Medo, e na segunda metade da década de 2010 para as sociedades regenerativas. Há experimentação e aprendizagem com as ciências da organização e a descoberta da informação como elemento crucial na estrutura da vida. Começa a experimentação
com a organização e economias de comuns. E esta é a síntese da aprendizagem desta fase. O que é que aconteceu, usando aqui a linguagem do livro e as distinções que o livro vai trazer, das sociedades de impacto e sociedades regenerativas, e o que é que entra na minha vida, esta ideia de eu perceber a essência da vida e da regeneração, de celebrar os fins e os inícios, as mortes e os renascimentos, de lidar com a sombra e curar em cada momento e em cada fase, de me trazer por inteiro com os meus sentimentos e viver os três mundos que existem em mim, estar pleno disso e consciente desses universos. Aqui eu gostava de parar aqui um pouco para perguntar, para vos perguntar sobre as vossas fases, se há mais clareza, se ao longo destas sessões que nós temos feito, vocês têm tido clareza sobre estas fases, sobre estes ciclos de morte e renascimento na vossa vida, e se conseguem ou se torna visível as sínteses, portanto, o que é que são as aprendizagens em cada um desses ciclos, o que é que está visível, o que é que se torna visível em cada um desses ciclos e como é que isso foi informando as experimentações e o que se vai passar a seguir. Portanto, nos diferentes domínios da vida. E as experimentações não são assim só na criação do mundo de jogos, são no mundo de jogo de família, nos filhos, com a relação com a paternidade, com o vosso desenvolvimento, com o estar em relação com os outros, com o estar nos mundos de jogos e nas equipas de cocriação. Portanto, como é que cada uma dessas fases que vocês viveram, neste caso das fases que eu vivi, me informam e estão a trazer aprendizagens que vão ser utilizadas no desenho das próximas experimentações e que vão informar as próximas experimentações. E é um momento importante, à medida que vamos celebrando estes ciclos e nascimentos, ter a consciência disso, de quem nós estamos a ser, sendo, né? Como, como processo, como fluxo. O que segue. A Joana Cruz, após uma maratona de treinos em Possibility Management, envolveu o Lab e um Expand the Box e Possibility Labs, convida-me a co-criar um projeto de desenvolvimento urbano baseado em Possibility Management. E inicia-se uma colaboração que abriu novas portas. Vejo-me como evolucionário e assegurar espaço para a transformação de outras pessoas em desenvolvimento humano, algo que eu nunca pensei fazer até esta data. Trabalhava em mim e, à medida que integrava, servia a outros. Foram 2 anos incríveis, com muitas aventuras e experimentações, muito crescimento. A parceria funcionava. E pela primeira vez estava a co-criar com uma mulher em igualdade, como par. Até aqui as minhas co-criações tinham sido com homens e em algumas poucas participavam mulheres como sócias minoritárias. Não conseguimos tornar o projeto sustentável, eu e a Joana, financeiramente, para ambos, e cada um seguir caminhos diferentes. Ficou a amizade e a aprendizagem. A colaboração com o Gil Panhalovos levou a criar um mundo de jogo de investigação sobre a forma como o Possibility Management e o desenvolvimento regenerativo, práticas que ambos tínhamos em comum, se poderiam integrar e potenciar a transformação e a criação de novos mundos de jogo. Chamamos a essa exploração PM mais RD, as iniciais PM Possibility Management e RD Regenerative Development. PM mais RD. Um dos mundos de jogos da Ecoaldeia foi com o Gil e a Joana, no sentido de usarmos as distinções do PM e do RD, portanto do Possibility Management e Desenvolvimento Regenerativo, como suporte. Não funcionou. O Gil, no artigo Regenerative Community in Portugal that die in 6 months is now composting, explora algumas das razões deste mundo de jogo não ter funcionado. Podem encontrar isto no site do PM mais RD, do qual o link está no livro. No verão de 2022, faço um Possibility Lab que se chama Heal from School, portanto, curar a escola, a minha passagem na escola. Para curar a minha passagem pela escola. Após este lab, comecei a ser chamado para trabalhar com jovens e na educação. Abrir-se a porta do trabalho na educação é mais uma daquelas sincronicidades. A minha cura faz com que o universo
muda à minha volta, eu estou a mudar o universo a partir da minha cura e de repente começam a chegar oportunidades e chamadas que eu não estava à espera, que me surpreenderam. E eu começo a trabalhar numa área, num setor que até então não tinha praticamente trabalhado. Desde então trabalhei com mais de 200 jovens entre os 16 e os 25 anos, em vários formatos, com um tema comum: sociedades regenerativas, transformação individual e coletiva, para podermos caminhar nesta direção. Foram retiros, cursos, aulas, cadeiras, facilitação de grupos, usando teoria integral, teoria U, Possibility Management e desenvolvimento regenerativo. Isto é, o que hoje eu estou a chamar introdução às sociedades regenerativas, ou empoderamento emocional, ou trabalho em equipas nas sociedades regenerativas, ou governação dialógica. Tenho trabalhado com universidades, escolas, plataformas artísticas e fundações. Plataformas artísticas e fundações. Foram anos de exploração de relacionamentos que partem de outros pressupostos e que vivem de espaço para espaço, com propostas de intimidade que respeitam a soberania individual de cada parte e se apoiam mutuamente na transformação. Neste caminho fiz um treino em sexualidade com o ISTA, também está aqui um link, Instituto Xamânico para as Artes do Tempo, Temple Arts, que me abriu outras dimensões ao nível individual e equipa, co-criação, completando o trabalho que tenho vindo a fazer em Possibility Management. O Diogo Rui foi uma das pessoas responsáveis por trazer estas propostas para Portugal. Estou a incluir aqui o Possibility Management e o ISTA, entre muitas outras, e é um dos fundadores do Festival Boom. Honro o seu trabalho como líder que serve. O Diogo tem servido muito através destas metodologias e destas práticas e da exploração que ele fez, enquanto co-criador do Boom e nele próprio, e com isso tem criado para todos nós aqui em Portugal esta oferta, estas metodologias novas que chegam, aqui duas em concreto, o Possibility Manager e o ISTA vêm por ele. Durante 2023 fiz parte da equipa da Vila, Escola Sustentável, uma escola alternativa de natureza na cidade de Lisboa, baseada em pedagogia aberta e que tem o desejo de ser uma resposta pedagógica dos 3 anos aos 18 anos alternativa como escola natural e com um currículo abrangente que contempla as múltiplas dimensionalidades do ser humano, pelo menos em 4 corpos. No final de 2023, a Julie convida-me para co-criarmos o Centro Ecológico Alcanforado, um centro de iniciação de jovens à idade adulta e às sociedades regenerativas. A Julie e eu conhecemos no Possibility Management, em labs, em trabalhos. Ela depois escolheu viver para Portugal e é a partir daí que se faz esta co-criação. A minha ação no presente centra-se em ser um explorador das sociedades regenerativas, das sociedades de comuns, da iniciação de jovens à idade adulta, às sociedades regenerativas e às sociedades de comuns. E quero precisar um pouco mais aqui, este trabalho tem vindo a acontecer, em particular já depois do livro a trabalhar, portanto, noto que no passado tive a oportunidade de trabalhar a educação, a propriedade, a tecnologia, as organizações, nestes contextos de transição e das sociedades regenerativas, e que está a nascer, tanto que continua, o livro está a abrir essa possibilidade de explorar, levar estas distinções, está a trazer também aquilo, como ainda há pouco disse, a revisão de livros, dar consultoria a outras pessoas que estão a escrever livros nesta área, apresentar estas distinções para que outros também possam escrever já livros com base nestas distinções. Portanto, estou a notar este universo que se abre enquanto explorador, enquanto a partir do livro daquilo que está a vir. Estou cada vez mais a trabalhar neste tema das iniciações, portanto, trabalhei com a Universidade Federal do Rio de Janeiro e vou continuar essa colaboração nos próximos meses, continuar a colaboração com a Universidade de Lisboa, em particular com o ISEG, no empoderamento emocional, em levar estas distinções para jovens que estão nesta faixa dos 18 aos 23 anos. Portanto, sinto que está a haver muita energia neste trabalho da iniciação de jovens à idade adulta e às sociedades regenerativas. Também surgiu uma nova equipa relacionada com o tema da saúde em sociedades regenerativas, e eu próprio aqui na zona de Carcavelos está a emergir uma comunidade ligada ao bem-estar e à saúde, com co-criações e explorações. Portanto, este tema do bem-estar e saúde é um tema que entrou,
e eu tenho escrito sobre isso, como é que é a saúde, na minha perspectiva, em sociedades regenerativas. Portanto, podem encontrar isso no meu canal. À medida que vou passando, vou fazendo eco daquilo que vou aprendendo. E, portanto, podem encontrar lá sobre o desenvolvimento humano em sociedades regenerativas e o modelo de ser humano. Podem encontrar lá as iniciações em sociedades regenerativas, o que é que entendo por isso, a educação em sociedades regenerativas, a saúde em sociedades regenerativas e em breve há de vir sobre outras áreas, como a energia, ou a tecnologia, ou as organizações. Portanto, ir trazendo o dinheiro, ir trazendo cada um dos tópicos dos mundos de jogos que fundamentam uma sociedade, ir trazendo como é que é ver isto na perspectiva das tradicionais, das de mercado, das de impacto e das regenerativas, para ajudar a fazer esta distinção e dar clareza sobre onde estamos enquanto momento transformacional, o que é que já avançamos, onde precisamos avançar, o que é que podem ser possíveis mapas para este contexto. O tomo 2 vai-nos dar mais linguagem, mais distinções para falarmos sobre isto. Este tomo é sobre a minha caminhada pessoal para me iniciar nas sociedades de comuns, nas sociedades regenerativas e à idade adulta. Agora é tempo de começar a partilhar com os outros. Uma paragem para vos dizer, este tema da idade adulta, sim, nós legalmente somos adultos a partir dos 18 anos, pelo menos na legislação portuguesa. No entanto, eu posso ser uma pessoa com 60 anos e continuar refém em muitas áreas dos meus traumas, das minhas vivências passadas e, portanto, não estar um adulto completamente centrado. No Possibility Manager chama-se isso os estados de ego, que vem da análise transacional. E, portanto, eu posso estar muito contaminado, o meu estado de ego de adulto pode estar muito contaminado com o estado de ego de criança, ou com o estado de ego parental, ou até com o estado de ego gremlin, ou inconsciente, ou do seu mundo. Portanto, ganhar resolução e distinção sobre isto é muito importante, foi muito importante para mim, portanto, poder ancorar o meu estado de ego adulto, descontaminar mais o meu estado de ego de criança, de gremlin, do parental e continuar a fazer esse trabalho. Não é uma coisa que terminou, é uma coisa, é um caminho que ainda tenho muito por correr, mas sim dizer-vos, por exemplo, a minha iniciação à idade adulta dá-se a partir dos 45 anos, a partir da entrada do Possibility Manager. Eu posso colocar um pouco mais atrás com a meditação, o início da meditação e afins, mas se eu quiser ser realista é a partir do Possibility Management e das propostas de Possibility Manager e, portanto, é um processo, continua, não está concluída, ela vai continuar provavelmente até eu morrer. Portanto, esta ideia de que a iniciação à idade adulta não tem idade, não é por eu ter 60 anos que eu já sou adulto. Se calhar em algumas coisas sim, se calhar em algumas coisas não. E nós todos vemos e todos percebemos que à nossa volta há muitas pessoas que em determinados contextos parecem crianças, portanto estão a viver o seu estado de ego. Tenho em alguns casos de equipas onde participei, pessoas com 50 e tal anos ou com 60 anos e eu de repente estou a ver uma criança de 5 ou 6 ali à minha frente, num processo qualquer de reatividade emocional com que ela está a viver. E, portanto, todos nós temos essa experiência, não é uma coisa universal, e, portanto, todos nós precisamos fazer este caminho para ancorarmos o nosso ser na idade adulta. E dizer-vos que nas sociedades contemporâneas desapareceu o ritual da idade adulta. E talvez há mais de 1000 anos, ou talvez até mais para trás, algumas culturas mantiveram até tempos mais recentes, mas no geral isto desapareceu, estes rituais de celebrar a passagem dos jovens à idade adulta e o que isso significa, querem homens, querem mulheres. Muitos desses rituais envolviam o perigo de morte, portanto, nós não estamos a falar de coisas que são infantilizadas ou brincadeiras, não, nós estamos a falar de coisas do qual dependia a sobrevivência daquelas culturas e daquelas pessoas naquela cultura, porque eram na selva, havia determinados perigos, eram no gelo, havia outros perigos, por aí fora, os habitats eram muito diferentes e os perigos também muito diferentes. Isso desapareceu. O Possibility Management, uma forma de dizer, é estar a resgatar para o mundo presente e para a sociedade presente todas as iniciações à idade adulta, todo o espectro de iniciação à idade adulta, para centrar a nossa autoridade no nosso centro e não numa cultura, na tribo, na religião
ou na ciência, ou em qualquer outra entidade fora de nós, não é? Portanto, é uma forma de falar sobre o Possibility Management e, por isso, determinante nesta mudança para as sociedades regenerativas, porque nós precisamos de seres humanos que estejam centrados em si, na sua autoridade, para ir para o novo, experimentar, desafiar o status quo, abrir novas possibilidades para todos nós. O pós-Covid tem sido uma fase de estado líquido permanente e navegação no novo, que chega. Relaciona-se com as outras fases no sentido em que há a morte e o renascimento, reinvenção. É diferente, porque está a ser feito de outro lugar, honrando os meus limites, as minhas relações e os ecossistemas a que pertenço. O tomo das sociedades regenerativas, o tomo 2, apresenta um mapa que aponta nesta direção, sobre o que precisamos fazer para lá chegar, e um conjunto de ferramentas e variáveis que ajudam a criar distinção sobre os diferentes sistemas operativos das sociedades. Reflete sobre o que podem ser sociedades regenerativas e, para além delas, das sociedades de comuns, aqui já na perspectiva pós-integral. Se na primeira fase tive a vivência dos comuns pela perspectiva tradicional, na segunda fase tive a vivência dos comuns pela perspectiva de mercado e na terceira fase a vivência dos comuns pela perspectiva de impacto. Nesta quarta fase toda aponta para ter a vivência dos comuns para a perspectiva regenerativa. As vivências e aprendizagens de cada uma das fases é tornada visível e disponível para que outros poderem fazer uso e experimentar. E eu continuo a explorar. E isto termina a primeira fase. Portanto, este tomo 1 tem 3 zonas. Tem a primeira zona mais narrativa, como indiquei, ela termina aqui. Tem uma segunda zona intermédia, que eu chamei sobre Orion, e que é essa que eu vou passar a ler a seguir. E depois tem uma terceira zona, que é mais orientada a áreas e às aprendizagens, portanto, a síntese por áreas. Por exemplo, paternidade. Sobre Orion. Até há poucos meses, pouco sabia sobre Orion. O meu interesse por história tem-me levado a acompanhar descobertas sobre civilizações antigas. Nestas aprendi que as estrelas que eu conhecia como as Três Marias fazem parte do cinto de Orion e que pertencem à constelação de Orion o Caçador. Que esta constelação é visível no hemisfério norte e no hemisfério sul. Desde miúdo que me fascina olhar para o céu e ver as estrelas. Simplesmente ficar a ver. Não me chamou a aprender sobre constelações, astronomia ou astrologia. O meu encanto era observar estrelas. E sempre me sentia atração e fascínio por aquelas 3 estrelas. Há poucos meses aprendi que a civilização moderna pode ter nascido há mais de 10 mil anos atrás em pelo menos 7 lugares do mundo em simultâneo, incluindo a Mesopotâmia, que é o sítio dito como berço da civilização. Na Europa, no México, no Egito, na China e na Índia. E que em todos estes locais os nossos antepassados construíram monumentos alinhados com a constelação de Orion. Um exemplo disso é as pirâmides de Gizé, no Egito. Se sabe, não se sabe porquê. E muitos dos mitos e histórias tradicionais contados pelos povos locais dizem que os seus, os nossos antepassados, vieram destas estrelas e que quando morremos vamos para lá. Figurativo ou não, o certo é que esta constelação despertou muito interesse aos nossos antepassados e chega hoje como um símbolo de caminho, de transformação, renascimento, de momentos de mudança pessoal e recomeço, de busca espiritual, de alinhamento com forças ou propósitos maiores, de força, resiliência e superação de obstáculos e determinação, como símbolo de destino, de seguir um propósito maior, de jornada do herói, de enfrentar desafios arquetípicos para alcançar o crescimento, de exploração, conhecimento, representando um desejo de expandir fronteiras pessoais e em 5 corpos. Foi por isso que decidi chamar este tomo No Caminho de Orion, o meu caminho de Orion, honrando a minha evolução e o meu impulso evolucionário, honrando os meus antepassados e o seu legado, e ao mesmo tempo inspirar outros para fazerem o seu caminho de Orion e a seguir estas 3 estrelas. E vou terminar por aqui a leitura desta sessão. Nós, o ponto seguinte chama-se o desenvolvimento humano. Nós estamos
nós estamos na página 60, portanto é aqui que eu vou ficar, e queria refletir um pouco sobre este caminho de Orion, que eu estou a chamar o caminho de Orion, este caminho de transformação. Se observarem na figura, numa das figuras que está no, na capa do livro, há esta escadinha, não é? E quando, entre as sociedades de mercado, as sociedades de impacto e as sociedades regenerativas está uma seta com um bonequinho lá em cima. Não é? Então, temos as escadinhas, depois está aqui a seta e está o bonequinho lá em cima. Esta imagem tem vários sentidos. E um desses sentidos é pôr-me lá. Portanto, eu estou neste ponto, estou neste momento de transição, estou nesta linha, neste momento, estou a fazer esta caminhada. Fica já claro para vocês um dos mapas que aparece aqui na capa, a constelação de Orion, do Caçador e das Três. Portanto, estes bonequinhos que estão aqui nos outros estão orientados a Orion, estão a fazer o seu caminho de transformação. E isto é uma imagem metafórica daquilo que para mim é necessário fazer. Todos nós, individualmente, precisamos fazer esta transformação pessoal para saltar das sociedades baseadas no ego, mercado, impacto, para as sociedades baseadas no ego, regenerativas, comuns. Portanto, precisamos fazer este salto, este processo de transformação. E ele é tão intenso como aquele que eu acabei de descrever e que vou continuar a descrever nas próximas sessões, e ao mesmo tempo de tão descoberta. Portanto, para mim é determinante, é vital esse processo. E é tão vital que eu tenho notado, e vou escrever sobre isso, tenho notado que nos livros se nota claramente um padrão dos escritores que estão a escrever situados no mercado e no impacto, mesmo que estejam a falar das regenerativas à frente, mas que ainda não aplicam a si próprio. Eles raramente falam das suas histórias, os livros são muito focados sobre corpo intelectual, mapas e modelos, exemplos para nos ajudar a motivar, mas é isso. E eles não se implicam, não têm as suas histórias lá. Por contrário, os autores que estão a escrever os livros a partir da sua experiência implicante falam das suas experiências, põem as suas experiências a jogo, trazem as suas experiências para o campo e falam do seu processo transformacional. Portanto, não há maneira, na minha concepção e na minha experiência, de nós fazermos este caminho sem haver a transformação e a implicação. E isto molda muito, quando estamos a ler um livro, perceber se a pessoa está a fazer o seu caminho ou fez o seu caminho, e se isso é claro, então provavelmente ela já passou aquela setinha e está a chegar ao outro lado, ou não, ainda está deste lado, está a falar de qualquer coisa que outros falam, mas que ela não tem experiência, não tem vivência disso, e portanto ela continua centrada no mercado e no impacto. E vocês veem muito isso por verem que as pessoas continuam a acreditar que os modelos atuais vão ser os modelos que vão estar nas sociedades regenerativas e de comuns, e nem não percebem que os mapas vão ter que transformar e que as estruturas vão ter que transformar. É muito claro isso nesse padrão. Quero-vos falar aqui de alguns exemplos que me têm encantado. Por exemplo, o Clinton, que é um dos iniciadores do Possibility Management, ele não só põe esses accounts nos seus livros, mas que escreveu outro No Reason, que é sobre a caminhada dele, é sobre o caminho de Orion dele, e onde ele dá sentido e liga todo aquilo que é a emergência do Game World do Possibility Manager, situa lá, pondo-se toda a sua vida lá como explorador dessa saída da cultura moderna para uma outra cultura diferente. E é incrível ler, se terem a oportunidade de ler o No Reason, o Building Love That Lasts e o Conscience Feelings. Esses três livros formam assim um todo que dão a ideia, que fazem esta ideia como se fosse, digamos assim, os três tomos, não é? Porque o Clinton fala de si no No Reason, fala das distinções do Possibility Manager no Conscience Feelings, e depois aplica todo esse universo ao espaço relacional, e aqui as relações em lado sense, não só as relações amorosas, mas também no Building Love That Lasts. Então, é de facto, tem quase aqui este manifesto de que eu estou a trazer também no meu livro, que o tomo 1 ser o caminho de Orion, no tomo 2 os mapas e as distinções, e no tomo 3 a aplicação, neste caso eu vou aplicar a Portugal, ao espaço, ao lugar de Portugal. A aplicação pode ser aquela que for e onde for.
Também se vê isso, por exemplo, no Otto, o iniciador da teoria U. Ele é muito implicativo, os escritos dele, enquanto o livro Teoria U é mais frio, ele tem algumas histórias dele lá e com alguma implicação, sobretudo nos artigos que ele escreve no Medium e nas outras publicações, onde se vê a história dele, ele a viver esta realidade e como é que essa história informa o processo de transformação dele, da família, do caminho que está a acontecer, e portanto é muito bonito ver isso. Do Daniel Christopher Hall, outra história muito bonita disso, e como ele está implicado em todo este processo, portanto, o autor dos livros das culturas regenerativas, Designing Regenerative Cultures, que a Bambual tem em tradução em português, e um que eu gosto muito, que é um caso muito interessante, que é o Jem Bandel, que a Bambual vai editar o livro em português agora, Juntos na Ruptura, e que é um livro brilhante, que foi escrito. Jean Bandel é um professor de liderança, trabalhou com a ONU, portanto tem assim um quadro muito estar presente na liderança mundial, nos sistemas de sustentabilidade, tem muito aqui muitos referenciais. E quando ele, numa entrevista que ele dá, muito interessante, já depois de escrever o livro, ele nota que não está a ser coerente com ele próprio. Ele está a falar de um lugar e de uma realidade que já não é ele. Então ele muda toda a sua vida. Hoje vive em Bali e está a ajudar, fazendo o seu processo de desenvolvimento humano, ajudando a criar uma rede local e a formar agricultores locais para uma produção regenerativa, de produção de alimentos e consumo de alimentos regenerativo, criando resiliência local. Portanto, está a viver em plenamente aquilo que escreve sobre o livro. E essa história é tão bonita e já me põe isso de uma maneira tão vulnerável que eu gostava de pôr em cima da mesa. Vão ter a oportunidade, se quiserem vir conhecê-lo, no dia 5 de setembro, à Casa do Comum, que é aí que a Bambal vai lançar o livro dele. E para mim é uma história muito poderosa sobre o que é isto de fazer esse salto que nessa setinha, nesse mapa do livro está representado, e da importância de fazer o caminho de Orion, um caminho implicativo, e sem esse caminho não há uma verdadeira transformação e ida para as sociedades regenerativas. Portanto, gostava de vos deixar esta nota final aqui, neste momento, e com uma pergunta e com uma experimentação. E a pergunta é como é que vocês estão a fazer o vosso caminho de Orion? Não é? E a experimentação é notarem o que é que está a bloquear o vosso caminho. Durante esta semana, notem, tomem consciência do que é que está a limitar esse caminho, esse salto, nessa setinha entre a saída do impacto para a regenerativa ou mesmo a saída do mercado para o impacto. O que é que vos está a limitar? Quais são as coisas que estão a ser obstáculos a esse passo? E há muitas possibilidades, eu não vou falar delas agora, depois na próxima, na próxima sessão pegamos a partir daí. Né? Então, grato por assistirem aqui à gravação. Sinto-me triste por estar sozinho e contente por ter feito e por ela ter fluído, por ter-me mostrado, e por continuar a refletir comigo e convosco a partir da leitura deste livro, que penso poder dar um contributo para este processo de transformação em cada um de nós. Até já, vemo-nos na próxima sessão.